Tower of Gods sempre nos trouxe personagens incríveis, e um deles é o Urek Mazino. Você sabia que o Urek Mazino é um dos personagens mais propensos a conseguir atingir o topo da torre? Só que isso nem é a vontade dele. Bom, ele sempre fez o que quer. E mais uma vez, meus amigos, os capítulos 31 e 32 vão ser pauta de review nesse vídeo, e vocês vão entender mais uma vez porque até os administradores de dentro da torre temem este personagem. Fica comigo até o final que eu vou explicar detalhes pra vocês que nem mesmo o mangá original do Urek Mazino explicou pra vocês. Pessoal, o capítulo 31 começou simplesmente de onde parou o 30, né? O Asa enfrentando, indo pra cima da Michelin Zahart, e até ele mesmo chama ela de uma personagem, tipo um peixe palhaço chamado de Botcha. Botcha, galera, caso vocês não saibam, é um peixe palhaço oriental que consegue se adaptar e tem um comportamento atípico dentro do próprio aquário. E é o que ela fez ali, conseguindo se adaptar ao ataque dele, se preparando para contra-atacar numa batalha que promete ser muito pesada, porque até ela mesma percebeu que ele tem um nível mais ou menos de um ranker avançado. Nesse momento, o Ascension acaba entrando também na jogada logo atrás do Léo e já começa a confrontar ele o que está acontecendo por ali. Nesse exato momento, cada um personagem da família Kun se posiciona especificamente para dar atenção para um dos personagens. Seja a Michelin Zahart com o Asa, seja o que não teve escolha, no caso, pelo ataque que ele deu pra cima dela. E ele se mostra um pouquinho insano. Acho que desde quando ele conheceu a Mago no mangá, contando a história do passado dele, a gente vê que ele tá um pouco mais insano e meio parece um personagem completamente apaixonado por ela, ou até chegando a ter delírios e ficando meio louco ali. Coisa que o próprio Léo menciona pra Mago, porque ela pergunta quem são essas pessoas que estão aqui no castelo. O único que ele consegue explicar quem é, na verdade, é o próprio Asa, que era o chefe daquele andar de testes. Depois, dito isto, o Léo também joga uma pergunta pro Ascension perguntando quem era ele, e ele manda a pergunta de volta pro Léo, né? Quem tá prestando atenção na Mago é aquele outro integrante da família Kun que nem mesmo eu, acho que ninguém vai conhecer ainda, né, que ele tá sendo introduzido. A gente só sabe que ele tem um cabelo, uma parte meio de coloração azulada, e depois vai para um roxeado bem abaixo da ponta, que a gente sabe que talvez ele seja uma cruza entre famílias, seja um filho entre cruza de 10 grandes famílias. Pode só ser, tá? É só uma teoria boba. É verdade. Mas o mais importante é que corta a cena e volta por andar de testes. Neste exato momento, cada um dos integrantes que sobraram para o próximo teste estão separados em suas respectivas categorias, seja portador de farol, seja pescador, seja explorador, para poder fazer um certo teste. E no exato teste que sendo mostrado, Evelyn Lu e o Urek Mazino tá de penetra com o teste deles para ajudá-los, sabe? O que o Urek tá fazendo aqui, caramba? Simples, o Xiangbyong deu uma tarefa para eles e eles estão numa ilha da floresta, ilha da selva, na qual eles têm simplesmente que sair vivos dali de dentro, confrontando várias criaturas selvagens que estão naquele ambiente completamente fechado, e ele diz que só existe uma saída específica. Claro que ao longo do capítulo nós vemos que não passava de uma armadilha, ele quer todo mundo de arrasta ali dentro e não tem saída nenhuma. Ele mesmo explica que ele usou um farol para poder entrar ali dentro, e farol vai ser, guarda isso que farol vai ser um tema muito importante que eu vou falar para vocês daqui a pouco nessa análise, tá? Dentro daquela doma toda fechada, a Evelyn acaba encontrando uma criatura que, cara, na boa, o Urek olhou e já sacou o que era. Eu não sei como o Lu e a Evelyn não sacaram, que, cara, você que é fã de Tower of God deve ter percebido que aquela criaturazinha ali é uma versão filhote da rainha dos golfinhos. Provavelmente ela talvez ou é uma filhote dela, ou ela reencarnou ali, não sei como é que funciona esse negócio no mundo de animais do Tower of God, mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? O importante é que aquela criaturazinha estava indefesa diante de vários outros monstros, e a Evelyn acaba ajudando ela, mesmo depois de ter tentado deixar a criatura para trás. O Urek sai para fazer uma vistoria em volta daquela ilha para ver se achava a saída, que é dito que só tinha uma, mas nós sabemos que não tem, e ele já estava desconfiando do Xiangbyong como avaliador ali. Depois de um tempo, a própria criatura acaba mostrando a saída para eles, e o Xiangbyong pula lá direto logo depois que o Urek foi lá para dizer que aquela saída não era válida de jeito nenhum. Como? Pô, que sacana, né? O cara, a gente sabe que não tem saída, era para todo mundo ir de arrasta ali, e ele ainda vai dizer que não valia aquela saída? Bom, a bola dele começa a baixar quando o Urek simplesmente peita o Xiangbyong e diz pra ele que tá achando muito estranho as regras que ele colocou no teste.
O medo do Urek Mazino ir pra cima dele fez com que ele deixasse pra lá e deixasse os nossos regulares saírem de dentro da doma. E eles acabam encontrando outra pessoa ali fora, que tem olhos vermelhos também, talvez seja da família Han, não sei. Já sabe, teorias mais teorias. E o Urek decide voar indo para outro teste. A Evelyn diz pra ele, você não vai pro seu próprio teste? Lembrando que o Urek Mazino está avaliado como pescador ali, então ele tem que fazer o teste dele. E logo disso a cena muda novamente e nós vemos Darjon discutindo com as outras pessoas que vão fazer o teste de pescador e o pessoal querendo que comece logo, que descarte o Urek Mazino por estar atrasado. Ele decide então dar mais 30 minutos de chance porque ele quer que o Urek Mazino passe no teste. Ele já percebeu que ali no meio algo estranho aconteceu, porque vocês sabem, dentre todos os outros avaliadores, o Darjon foi o único que sobreviveu e está não diretamente ligado aos planos do Nel. Ele estava meio que indiretamente sendo controlado pelo Harabi, mas já sabemos que ele também não estava do lado desses anjos, né? E por muito menos da Magoo. Então provavelmente ele sabe que a única saída de um desfecho melhor para essa história do andar de testes vai ser com a ajuda do Urek Mazino. Logo depois disso nós vemos que o Urek, como prometido, decidiu ir ver o teste do portador do farol, que existia aquela garota lá, que é chamada de Lagoa. Eu achei que pudesse ser a versão da Magoo disfarçada, tá? Eu comentei isso no vídeo meu, mas parece que é um outra personagem. Bom, nesse teste, o teste aparentemente parecia ser simples para os portadores do farol, na qual quem se destacou mais foi o Paul Vidal Verber, que ele simplesmente tinha que pegar o farol, né, os que estavam ali, tirar uma foto de trás do seu adversário, que na hora que você fizesse isso, você ficava como ganhador da partida. O problema é que ele não entendeu o que o administrador daquele momento ele estava fazendo no teste, que estava se incluindo naquilo. Por se tratar de um ranker, ficaria mais difícil pro Verber conseguir vencer ela. E ele tava tentando, tá? A gente percebeu que por todo lado ali foi difícil para ele desviar. E pela dificuldade que ele tava passando, ele lembra que se ele tivesse as mesmas habilidades que o Soberano Invencível, que provavelmente é de sua família, e pela imagem, eu chuto dizer que pode ser o Dumas, tá? Porque o Dumas nessa época ainda era um ranker subindo a torre. No momento que está atualmente na história de Tower of God, ele havia se afastado de subir a torre, parando no, acho que no 103º colocação do ranker da torre. Só um atento para vocês, galera, o farol é um dos itens mais importantes dentro de um time de regulares ou de rankers ou até mesmo high rankers dentro da torre, porque ele dita como você vai fazer toda a estratégia do seu time. Por isso que vocês lembram de com o Agro Agnes fazendo várias estratégias pro Ban e companhia durante várias diversas situações. Porque ele ali é quase como se ele fosse um armador de um time de basquete. Pra quem não sabe, se você não tem altura e queria jogar basquete, meus amigos, você pode ser um armador. Porque o armador é aquele que prepara as jogadas, prepara o ambiente, até mesmo estratégias dentro de um time. Não é diferente pro portador do farol. Através do item farol, ele consegue iluminar lugares até onde o Shinsu é mais denso, muito escuro. Ele serve como literalmente um farol. Mas não é só um farol de ambiente. Outro farol também que ele pode servir é criando um holograma de mapas do ambiente em que ele se encontra. Ele funciona com um grande telefone sem fio, que ele consegue se comunicar como um celular através das pockets também. O farol também serve para isso e também serviu nesse teste tirando uma foto também. Às vezes você precisa de uma prova, de alguma coisa, você já tira uma foto da situação e ó, tá aqui a prova aqui que o cara fez merda no time, entendeu? É desse jeito que eu tô falando para vocês. Controle estratégico e até mesmo para ataques defensivos. Vocês lembram que o Kun Agro Agnes, já no começo, ele já meio que controlava 4 desses faróis. Verber estava usando 3 faróis ali e conseguiu se destacar dos demais por causa disso. Ele conseguiu já tirar foto dos 3 simultaneamente, o que fez ele se destacar nesse teste. Mas enfrentando uma ranker, cara, é mais complicado. Tinha que o Urek Mazino tá aparecendo no meio pra ajudar ele, o que foi muito benéfico. Ele pegou o farol do cara e tirou uma foto por detrás da menina que nem percebeu a aparição dele. E ela até criticou o Urek falando que não valia, já que ele tinha chegado muito rápido atrás dela e por isso que ele conseguiu ajudar o Verber. Mas na verdade ele, não contente, simplesmente na frente dela, desvia, aparece atrás dela de novo e volta pro lugar dizendo, se eu quisesse, poderia transformá-la em pó. Galera, se vocês ainda não têm dúvidas, se vocês ainda têm dúvidas de que o Urek Mazino é terrível, cara, ele é muito forte, é muito sem vergonha, cara, não tem mais o que falar pra vocês. Vai ler, se você tá conhecendo agora o Blood Tower of God na spin-off, vai ler a história original pra você conhecer o Urek Mazino na raiz dele, do poder máximo dentro da torre.
Claro, em Rankers, High Rankers, eles conseguem controlar muito mais faróis, tá? O Elpation é um personagem dentro do exército de Zahart, responsável por comandar a 4ª divisão também, controlava até mesmo 50 faróis e mandava ataques através dele, tá? Só que, claro, até hoje, dentro da torre, quem a gente já viu falar que consegue controlar muitos faróis também tem a ver com controlar bongs de Shinsu. E no caso seria o Enryu, que já conseguiu controlar, é dito na história, 9.000 deles, cara. 9.000 deles. 9.000. Dá pra entender um negócio desse? Bom, enfim. Pessoal, eu dei um resumo pra vocês do que está acontecendo no capítulo. E agora, voltando pra batalha da família Kun contra Magoo, atacando diretamente o coração do castelo deles, nós vemos que esse personagem, outro parente da Michelle Zahart, está lá num lugar mais alto, olhando pra Magoo e percebe algo diferente nela. Bom, além de ela estar quase seminua, e além de ser mais brilhante que todos, e de fato ela é diferente, que o coração dela bate de forma diferente, ele percebe o som. Será que o poder dele tem a ver com sentir som, sentir algo mais sísmico dali? Bom, nós não sabemos e vamos saber nos próximos capítulos. Mas, Joemiro, já tem o capítulo 33, 34, você não leu? Não, galera, eu não li. Eu tô tirando um tempo esses dias para dar uma descansada, brincar com a minha filha e fazer outros vídeos que eu estou trazendo no canal em outras plataformas. Mas, logo com carinho, eu vou estar trazendo mais, que eu acho que já falei demais nesse vídeo, né? Pessoal, forte abraço, muito obrigado de coração por isso. Manda esse vídeo para aquele seu fã, amigo fã de Tower of God, que não entende nada da história ou queria saber mais sobre como funciona o farol dentro da torre, beleza? Esse seu gesto me ajuda demais, além do panelada no like para se inscrever no canal e esperar mais vídeos sobre esse mundo maravilhoso de mangás coreanos, principalmente. Beleza? Tamo junto, até depois do final.